Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com enorme prazer que estamos mais uma quarta-feira aqui apresentando o programa Engenharia Predial. Esse programa é ao vivo para todo o país, com aí o deferimento, com a nossa colaboração aí do Sérgio Craveiro, CEO do TV Síndico Online, do CONASE, e nós estamos hoje apresentando o programa 98, né? Isso significa que temos 97 programas gravados no nosso Instagram, à disposição de todos, com uma matéria vastíssima sobre inspeção predial, manutenção predial e tudo aquilo que é importante para o síndico, gestor de condomínio, para engenheiros que nos assistem no dia a dia. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas dentro do possível. A gente vai tentar responder aqui. O que não é possível, a gente busca responder posteriormente. Nesse programa, o nosso tema é segurança no trabalho em altura, né? Basicamente, vamos focar na questão da ancoragem, do sistema de ancoragem e proteção de segurança para quem trabalha em fachada, para quem trabalha em serviços que possam gerar risco de queda, correto? Nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o Marcos Ribeiro. Ele é da empresa Potência Ancoragem, é um grande parceiro, está sempre nos atendendo com os sistemas de ancoragem. E temos também recebendo o Ted Gomes, que é um empresário também dessa área de sistemas, que desenvolveu um material que a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão, demonstrar aqui para vocês, e, na sequência, a gente atende aí aos pedidos. Vamos iniciar, então, com o Marcos dando as suas informações, fazendo uma explicação sobre qual é a sua empresa, o seu trabalho. Na sequência, o Ted também se apresenta, e, a partir daí, a gente inicia o nosso trabalho aqui. Marcos, por favor. Boa noite a todos aí. Mais uma vez aí com essa live maravilhosa. São temas importantes, tema onde que conseguimos fazer uma pequena explicação, mas com uma grandeza enorme, né? E é de grande merecimento e de grande grandeza que nós estamos aí com a Potência, participando dessa live de um grande engenheiro, um grande profissional, que é o Maurício aí. Obrigado, Maurício, pelo convite, e para falar um pouquinho sobre trabalho em altura. E é importante, todos nós que estamos na área, todos nós que não tem um bom conhecimento, ou então tem um conhecimento abrasivo, um conhecimento lógico, está abordando temas, porque as normas hoje, nossos regulamentos hoje do Brasil, eles estão passando por modificações, tá? E antes dessas modificações, nós temos estabelecidos segurança através de palestras, lives, indicando, falando sobre essa segurança de trabalho em altura, né? Hoje nós temos hoje nós temos grandes profissionais na área de trabalho em altura, mas que o mercado ainda deixa a desejar. A gente não consegue ainda estabelecer um nível de segurança muito forte
né, a nível Brasil. Mas, enfim, meu nome é Marcos Ribeiro, né? Trabalho já na Potência Ancoragem, que é um grupo, começou aí em 2011. Esse grupo é uma união de duas empresas que se tornou grande referência no estado do Espírito Santo. Nós temos um time de engenharia maravilhoso, conseguimos andar durante esses anos sempre buscando o bem-estar do profissional, do cliente. Então, essa junção de duas empresas surgiu a Potência. E tem como carro-chefe hoje o trabalho em altura. E a Potência, durante esses anos, não só trabalha na área de segurança de trabalho à altura, mas a conscientização com os seus síndicos, indicando síndicos, com os seus técnicos de segurança, com a área de engenharia de segurança, que o conhecimento é importantíssimo. Tá? A Potência ela chegou no mercado em 2011 com uma ancoragem normatizada. Dentro do estado do Espírito... Oi. Eu estou com um pequeno probleminha de sinal aqui, tá variando muito. Peço desculpas aí se falhar um pouquinho, mas vamos dar oportunidade ao Ted se apresentar e aí a gente conversa mais claramente, mais abrangentemente sobre a questão da ancoragem. Pois não, Ted? Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, ao senhor Maurício, que abriu esse espaço para que a gente possa estar falando sobre segurança no trabalho, que é um tema muito importante para ser discutido, principalmente nos dias de hoje, assim como nosso amigo Marcos falou aí, que é um local, às vezes, que as pessoas passam muito despercebido, né? E o local que hoje nós estamos falando aqui é em relação ao trabalho de altura. Queremos agradecer também ao pessoal que está junto com a gente aí desde o início, que é o Ronaldo, né, que é o engenheiro, que está junto com a gente. Ele sempre está disposto aí a estar participando das reuniões, tudo que nós nos propomos fazer, ele está sempre abraçando. Queremos agradecer a todos que estão aí, vamos discutir aqui para ver se a gente consegue ajudar alguma coisa na área da segurança. Vamos lá, eu mais uma vez peço desculpas, eu estou com uma dificuldade grande aqui, o meu sinal está variando muito hoje, não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá, Marcos. Eu faço vistorias praticamente todos os dias, e na quase totalidade das vezes, principalmente em prédios com um pouco mais de tempo, mas também prédios novos, a gente observa que o desconhecimento e a falta do sistema de ancoragem é quase que uma constante, né? Então, isso nos preocupa muito, primeiro porque qualquer serviço de manutenção em fachada, necessariamente, só pode ser feito se tiver o sistema de ancoragem. Se nós não tivermos ancoragem, o síndico minimamente não vai conseguir nem a pensar em fazer o sistema de ancoragem. A gente vai mostrar aqui, ou tentar mostrar alguma coisa do que não deve ser feito, né? Mas o que no dia a dia acaba acontecendo de ser feito, né? Da gente deparar com essas situações. Mas em questões técnicas, em questões de norma, Marcos, a gente fica basicamente trabalhando em cima da NBR 16325, não é isso? A que trata da ancoragem, e as normas do Ministério do Trabalho, NR18 e NR35, correto? Então, eu gostaria que você reforçasse para os síndicos, para os gestores de condomínio, para todos aqueles que nos assistem, essas questões técnicas que precisam ser atendidas e não podem, em hipótese nenhuma, ser negligenciadas. Maurício, essa dificuldade
que o mercado encontra, não só no Espírito Santo, porque a potência hoje ela abrange todo o Brasil. Essa dificuldade dos síndicos de entendimento é nível nacional. Tá? Infelizmente, no Brasil, nós temos ainda o custo-benefício, tá? Sempre buscando, o síndico sempre está buscando o preço barato e, às vezes, ele se perde aí. O que nós vamos falar um pouquinho sobre essa ancoragem? Ela tem um ponto principal da NR35, tá? Que é o trabalho em altura. Abrange também a NR11 e a NBR, ok? O que nós passamos por síndico na parte técnica? Tipo de olhar, ok? Tipo de instalação e buscar atender todo o seu perímetro. É importantíssimo. O que nós estamos descobrindo no mercado hoje é a questão dos pontos mínimos que não consegue atender o seu perímetro. A norma é bem clara. Tá? A norma é bem clara. O dispositivo ele tem que atender todo o seu perímetro. Ok? Então, o que nós estamos... Normalmente 1,5 metro de distância, correto? Exatamente. O que nós estamos chegando hoje, condomínios, e o síndico, graças a Deus, Maurício, apesar dessa barreira muito grande, sempre buscar o preço, né, que é normal em todo brasileiro, é a questão do quantitativo de pontos. O síndico hoje não quer saber se a empresa é qualificada, se a empresa tem um know-how, tá? Se a empresa realmente sabe fazer o ponto de ancoragem, qual é o tipo do químico que é usado, o que é um chumbador químico, o que é um chumbador mecânico, são diferenças. O que é um aço inox 304 e um aço inox 316, lembrando que o Espírito Santo, de exemplo, é um estado totalmente banhado pelo litoral, ok? Então, aqui não se permite aço inox 304. Em 2011, a potência fabricante do seu olhar. Nós entramos no mercado com o aço inox 304. Para variar, vários pontos oxidados. Ok? Então, nós trocamos em 2011, no final de 2011, toda a parte de inox 304, adotamos o inox 316. Lembrando que a potência é pioneira no estado do Espírito Santo na área de ancoragem, tá, gente? Nós somos a primeira empresa especializada na área de ancoragem. Então, o grande desafio hoje de levar para o síndico é explicar para eles como que funciona o trabalho em altura, o que fala as normas vigentes hoje, a NR35, a NBR, a NR18, as penalidades se não adotar um sistema de ancoragem correto, porque não é 1 ou 2 pontos instalados. Nós estamos olhando, hoje, através do nosso comercial, das visitas técnicas, Maurício, nós temos encontrado hoje ancoragem feita com chumbador mecânico. Tá? Chumbador mecânico com laudo. Sem princípio do princípio de uma engenharia civil, sem princípio de um laudo estrutural. Tá? Então, o síndico hoje, ele, junto com o conselho... Marcos, só uma intervenção. A norma fala, inclusive, que isso deve estar previsto lá no projeto estrutural, correto? Hoje, o que acontece? A potência batalhou muito por isso. Em 2016, um promotor ele notificou todas as prefeituras da Grande Vitória. O que esse promotor indicou? Que qualquer empreendimento novo, quando você vai construir um prédio, você tem todas as etapas dos projetos, ok? Hidrossanitário, elétrico, estrutural, né? Tem todas as etapas. E nessas etapas de projeto, para inserir numa prefeitura,
tem que ter o projeto de ancoragem, vinculado ao projeto estrutural do prédio. Tá? Então, isso é um prédio novo. O prédio já antigo, ok? O prédio já antigo tem que ter, antes de qualquer instalação da ancoragem, tem que fazer uma análise estrutural. Aonde que tem estrutura? Hoje, Maurício, o grande desafio é estar passando isso para o síndico, falando da responsabilidade do síndico e também do conselho, explicando o que é estrutural, o que não é, ok? Explicando as penalidades da ancoragem e o mais importante, tá? O mais importante, a própria empresa que vai fazer a instalação, tendo esse conhecimento, tendo esse know-how, ela tem que fazer essa orientação obrigatória. Ela tem que orientar o síndico, fechando ou não fechando o negócio. É importantíssimo. A Potência hoje faz uma visita técnica, uma orientação técnica para o síndico, para os conselheiros, até para engenheiro, dentro de um condomínio, explicar todo o sistema de ancoragem. Não é você colocar um parabolt, não é você só colocar um chumbador químico, não é você colocar uma peça galvanizada, não é você colocar uma peça 316. É um sistema que tem que respeitar as normas NR35, a ABNT também que envolve, a NBR, a NR18. É muito importante você ter noção dessas normas envolvendo e ter também profissional qualificado para estar fazendo esse serviço. Sem um profissional qualificado, você não consegue dar segurança ao sistema. Vou dar um exemplo bem claro. Hoje nós encontramos chamado antigo caranguejo em laje, amarração em caranguejo, que é aquele vergalhão, né, Maurício? Aquele vergalhão. Vira e mexe, a gente tropeça em cima disso no telhado, infelizmente. E assim, vários prédios, vergalhão assim, com só um filetinho, através da oxidação, da maresia, né? Hoje nós encontramos ancoragem feita com parabolt normal, ancoragem feita com olhar de içamento, que é diferente, tá? De içamento, então foge totalmente de uma norma. Exemplo, a NR35 e a NBR, ela indica, todo olhar tem que ter CNPJ do fabricante, quantas pessoas que pode ser usado aquele ponto de ancoragem, ok? Ela tem que ter o nome do fabricante. Então, tem toda essa legislação compatível que faz um sistema de ancoragem totalmente viável. E aí, o Ceoto, o que eu faço até uma pergunta que é de grande entendimento da sua área. Nós temos hoje muitos edifícios antigos que não tem estrutural no seu topo para instalar uma ancoragem. Tá? Okay. Eu acredito que essa parte é uma parte da sua área que deve ser abordada sobre estrutural dos condomínios, dos prédios hoje. Vamos colocar exemplo na Grande Vitória. O que você fala sobre essa situação? Porque há um percentual, a Potência está mais desde 2011 aí, eu posso falar de percentual. Nós temos uma grande dificuldade de prédios antigos, vamos colocar aí, de 10 anos atrás, que não tem uma estrutura decente para você instalar um ponto de ancoragem. Ô, Marcos, vou pedir a você até de um minutinho de atenção só para fazer uma ressalva sobre isso, tá? De cada 10 laudos que eu faço, eu já fiz muito mais de 1.000 laudos
nesses últimos anos, 99,9% dos condomínios não possuem o projeto estrutural. Tá? Muitas das vezes não possui nenhum projeto, né? Inclusive, eu explico aqui, a gente já repetiu isso dezenas de vezes nesse programa, que a norma de inspeção predial, ela determina a análise, né? Ela chama de anamnese da edificação, não só na parte física, mas também na parte documental. E na parte documental estão inseridos aí os projetos e principalmente os engenheiros responsáveis técnicos, que são coautores e corresponsáveis, tá certo? Então, a grande maioria dos síndicos hoje no Brasil, e eu posso lhe dizer com certeza, a gente está rodando o Brasil inteiro, fazendo palestras sobre inspeção predial, e a grande maioria, ela não possui nem projeto arquitetônico, nem elétrico, nem do sanitário, e o estrutural menos ainda, tá certo? Lembrando que é obrigação da incorporadora, ao entregar o prédio, entregar também os projetos, todos eles ao condomínio. Então, todos os síndicos que nos assistem hoje e que vão nos assistir na sequência, porque esse programa fica gravado, busque procurar, solicitar, notificar a sua incorporadora para que ela forneça para você todos os projetos do prédio. Tá? O estrutural, inclusive, ele é mais sério e mais grave, porque, por exemplo, o arquitetônico, normalmente a prefeitura tem lá um setor que ele está arquivado. O hidrossanitário, também prefeitura. O elétrico, normalmente a concessionária de energia também pode ter ele guardado. O projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, quase na sua totalidade, os corpos de bombeiros possuem o projeto arquivado. Agora, infelizmente, o estrutural, ele não tem, ninguém tem, não tem nenhum órgão que é obrigado a arquivar. A norma determina que ele tenha que ser revisado por um outro profissional, mas isso não é feito, né? E, na maioria das vezes, o projetista, ele só nega, ele impede ou não entrega o projeto porque tem medo de fazer prova contra ele mesmo. Então, é fundamental que você entenda, que todos entendam isso. Com relação ao que o Marcos está falando de prédios antigos e novos, que dá no mesmo, é importante também ressaltar, Marcos, que a norma determina que você faça o seu teste a uma resistência mínima de 1.500 quilos, correto? Então, ao concluir um trabalho de ancoragem, você deve apresentar um relatório, né? Eu tenho, inclusive, aqui em mãos um relatório técnico da própria empresa Ancoragem, do último que foi feito de um prédio de um cliente nosso, onde toda essa documentação e todos os testes estão aqui comprovados de que os pontos, posicionamento deles e o teste de carga, qual ele resiste pelo menos a 1.500 quilos. E aí, quando você não tem o projeto, e eu acho que é isso que você vai corroborar com a minha informação, vocês têm que sair testando, né? Procurando locais onde a estrutura tenha capacidade mínima de resistência dos 1.500 quilos, correto, Marcos? Correto, Ceuto. É uma prática que a gente adota aí quase 100% dos prédios, né? Só os prédios mais novos agora, que estão vindo com esse projeto bem específico de estrutural, mas esses testes são testes pontuais, ok? Então, toda ancoragem ela tem que ser feito teste em todos os seus pontos, no mínimo 1.500 quilos, conforme a norma solicita, ok? Então, assim, é obrigatório fazer os testes em todos seus pontos de ancoragem. Já observamos e já orientamos também ao síndico acompanhar esses testes. É importante, tá? Marcos, não está presente, eu não posso estar presente, mas sempre tem um conselheiro, sempre tem alguém no condomínio que possa acompanhar esses testes. É importante, tá? O acompanhamento desses testes. E o mais importante, Ceuto, é a entrega do caderno técnico, tá? Todo o sistema de ancoragem ele tem que ser entregue o caderno técnico. O laudo, tá? De teste da ancoragem, a ART,
um explicativo de todo o material que é usado nas instalações, tá? A garantia da peça, vários outros aspectos que tem que ter nesse caderno técnico. O caderno técnico tem que ser o caderno técnico completo, não pode ser parcial, não pode faltar informação. Por quê? O que nós estamos adotando, também nos condomínios, todos os condomínios? Nós estamos conversando com o síndico para ele deixar, no mínimo, um kit de trabalho à altura. Capacete, um EPI decente, que é o cinto de segurança, um óculos, no mínimo, um kit. Tá? Quando uma empresa for prestar serviço, uma empresa de limpeza de fachada, uma empresa de manutenção, ele faça a leitura do caderno técnico, ok? Lendo todas as informações do caderno técnico de ancoragem, como que se usa o sistema de ancoragem, e, se possível, nesse caderno técnico nós estamos colocando lá, deixando como exemplo, a assinatura de quem vai usar o sistema de ancoragem. Isso vai respaldar o síndico, ok? Sim. Que a pessoa que vai prestar serviço, ela está ciente do seu caderno técnico, ciente do que aquele condomínio tem um sistema de ancoragem, tá? Ele vai estar respaldado que o sistema de ancoragem está válido. Só lembrando, tá, gente? Sistema de ancoragem, a validade dele é anual. Tá? Isso é norma. Todo ano tem que se fazer os testes de ancoragem. Isso é norma, tá, gente? Não é a potência, não é o CO2, não é o TED que está falando de boca para fora. Existe a norma, e a norma indica: todo sistema de ancoragem tem que passar pelos testes de ancoragem anualmente. Obrigatório. O que acontece muito, CO2? O condomínio fica 3, 4 anos sem fazer o teste de ancoragem. Lá chama o Joaquim para fazer a pintura do prédio. É por obrigação também, e pela lógica, a empresa que vai prestar serviço, se for uma empresa séria, ela perguntar se está o caderno técnico ao síndico. Empresas sérias, empresa qualificada, ela faz essa solicitação ao síndico. Se o síndico não apresentar o caderno técnico ou apresentar o caderno técnico vencido, obra embargada. Ok? A obra não pode ser realizada. Se acontecer qualquer sinistro, a responsabilidade do síndico dobra, e do conselho também. Então, é importantíssimo fazer as inspeções estar com o seu vencimento em dia. Tá? 1º de dezembro, fez os testes de ancoragem, recebeu o caderno técnico, dezembro de 2024, dezembro de 2025, já tem que fazer os novos testes. A garantia dos pontos de ancoragem é igualzinha a garantia de um carro, ok? Quando você compra um carro novo, todo ano você tem que fazer a inspeção desse carro, ok? É a mesma coisa com a ancoragem. Se você não fizer, você perde a garantia, ok? Então, o químico, a haste e o olhar de ancoragem que são instalados na parte estrutural, que é feito no mínimo 1.500 quilos, tem que se passar por essa inspeção predial anual, ok? Ok. Então, senhores síndicos, atentem para o fato de que precisa estar na agenda. Se vocês não têm um aplicativo tipo Vistopred, que a gente já apresentou aqui diversas vezes, que ele te lembra da necessidade da revisão dos testes, do retestes, né, que a gente chama, anote aí, na mesma local onde você anota lá que o seu extintor de incêndio, na data tal, ele precisa ser revalidado. Então, a ancoragem vai do mesmo jeito, tá certo? Bom, para a gente poder trazer o TED para a conversa, é importante também lembrar aos síndicos que a parte de ancoragem, aqueles que não conhecem ainda, que alguns
entraram recentemente, né? Faça uma visita lá no seu telhado, na sua cobertura, porque lá deverão estar os pontos de ancoragem. Onde não existem, contratem imediatamente, porque necessariamente você precisa deles, tá? É importante lembrar também que manutenção de fachada tem a sua periodicidade definida em norma. Então, lá, se é uma pintura, 2 ou 3 anos de manutenção, se é uma cerâmica, tem o rejuntamento, tem juntas, tudo isso tem periodicidade de manutenção. E a manutenção ela só vai acontecer, né? Só vai ter condição de fazer aquele que tiver a ancoragem correta, porque, como o próprio Marcos disse, uma empresa séria, ao chegar num prédio, ela não vai se propor a descer amarrado em lata, amarrado nos mais diversas gambiarras que a gente vê por aí, porque realmente o risco é enorme. E, de novo, senhor síndico, responsabilidade é exclusiva sua, tá? O Marcos comentou conselho, mas não é o síndico. Quem responde é o síndico no seu CPF. Então, se o síndico não tomar o cuidado de exigir, infelizmente, ele vai ficar com a responsabilidade e o nome e o CPF dele lá sendo responsabilizado. Bom, Marcos, eu vou dar só uma entrada aqui nas explicações sobre a questão de um desenvolvimento de um produto que o TED está colocando aí, a opção, lembrando e explicando sempre, não é um produto para o sistema da edificação como manutenção de fachada lá na cobertura. Ele desenvolveu um produto onde você pode tê-lo dentro de casa, né? E aí, eu peço a Damares que coloque aí, infelizmente a gente não conseguiu baixar aqui o vídeo no Instagram, mas a Damares vai botar o link aí para vocês. Aí tem lá uma imagem de como normalmente se faz, né? Ou como se fazia, espero que se fazia, né? Amarrando a pessoa amarrando numa lata de concreto, amarrando como o Marcos disse, em caranguejo. Caranguejo é um resto de obra que fica lá onde o aço acaba oxidando e se perdendo, que também não é o adequado, né? Damares, você consegue colocar para a gente o link? Mas depois a gente manda aí. Paralelo a isso, a gente tem na internet também dezenas e dezenas... desculpa, obrigado. Nesse link aí vocês vão ver pessoas trabalhando numa fachada, amarrado o que é totalmente errado, né? Além disso, a gente trouxe para vocês aqui algumas poucas imagens que também estão aí na internet aos montes, de pessoas, normalmente profissionais da limpeza, que se colocam a vida em risco, subindo em janela, subindo em varandas, principalmente, né? Também os profissionais que trabalham na área da instalação de equipamentos de ar-condicionado, colocação de condensadoras, que na sua maioria são em áreas técnicas internas, mas acabam precisando de segurança. Então, o TED desenvolveu um produto que ele está aí colocando à disposição de vocês, ele vai explicar melhor para vocês, que pode também dar uma segurança maior para aqueles que trabalham em altura, mas internamente, né? Damares, se você puder, solta os vídeos aí que a gente tem, enquanto o TED vai adiantando aí o material dele, por favor. Vocês estão vendo aí pessoas... Você quer comentando logo de uma vez, Ted? Você tem mais propriedade do que eu. Sim, então, senhor Maurício, o desenvolvimento veio mediante a necessidade, né? Eu tenho uma empresa de vidraçaria há mais de 20 anos, comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 9 anos de idade, eu estou nesse mercado aí há bastante tempo, então eu posso falar com propriedade o risco que nós corremos todos os dias. Quando a gente vai fazer a instalação de varanda, cara, tem situações que você precisa que um amigo seu te segure pela camisa, para que não aconteça um risco de você se cair
lá embaixo se machucar. Assim como o Marcos falou aí, a NR35 ela nos assegura que 2 metros acima do nível inferior você tem a obrigação de fornecer uma segurança para o trabalhador. E geralmente não é isso que acontece. O que acontece quando a gente está nessa situação aí? Ou você tem que improvisar, que é o que geralmente a gente faz, né? Passar uma madeira por dentro da porta do cliente e improvisar um cinto de segurança, ou você vai pela fé. Coloca lá o seu equipamento lá e vê o que vai dar. Muitas das vezes eu já corri risco de acidente já umas 3 vezes, quase que eu caí de edifício. Tem um funcionário meu que caiu uma vez do 2º andar, graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas assim, o risco ele é iminente. Qual é o objetivo dessa ancoragem? É que a pessoa fique limitada dentro da varanda, dentro do estabelecimento, dentro de uma gaiola, ou seja, é levar uma segurança para onde não existe segurança nenhuma. Aí a gente desenvolveu essa ancoragem, né, junto com o Ronaldo, que é engenheiro, e junto lá na empresa, lá onde o senhor foi visitar comigo, viu a estrutura que eles têm lá, o trabalho deles é de qualidade, muita qualidade, e assim, a gente está nesse mercado aí tentando levar segurança para aqueles que não têm segurança nenhuma. Esse é o objetivo da nossa ancoragem hoje em dia, entendeu? É levar o mínimo de segurança para onde não tem segurança nenhuma. Bom, então, só ressaltando, a gente tem vários vídeos aí, todos eles basicamente dentro dessa mesma sequência, né? Pessoas se colocando em risco, em janelas, em locais inadequados, né? Nas próprias áreas técnicas de condensadora, né? E não é raro, muito pelo contrário, a gente tem visto na internet constantemente aí, inclusive mortes de pessoas por queda em altura em função disso aí, né? Por favor, Damares, coloca aquelas fotos que nós temos do produto do TED, que aí ele vai poder explicar melhor para todos o material. Isso aí, TED, por favor. Então, essa ancoragem ela é fixada em chumbador, né? O nosso amigo Marcos aí, ele que entende bastante dessa área aí também. Ou seja, essa é uma segurança, igual eu passei aqui logo no início, que é uma segurança para onde não existe segurança nenhuma. E qual é o projeto futuro? O projeto futuro, igual eu te passei, é que seja feita essa fixação na estrutura, que o prédio entregue ela, para que já espere a ancoragem para ser fixada no local. O que essa ancoragem ela vai ajudar futuramente? Assim, pela experiência que eu tenho de fixação e os locais onde eu já fixei essa ancoragem, eu dou total garantia que a pessoa pode trabalhar tranquilo no local onde ela estiver. E com essa fixação desse chumbador feito antes, logo quando o prédio estiver sendo construído, e com esse ponto de ancoragem já esperando no local para simplesmente ser parafusada, ou seja, quando estiver acontecendo algum acidente no edifício de baixo, seja qualquer apartamento abaixo, uma ancoragem dessa no apartamento que o bombeiro tiver acesso a ela, ele pode desse apartamento aí descer para o apartamento vizinho e fazer ali um salvamento das pessoas. Ou seja, a própria pessoa também, quando ela tiver com o prédio dela em chama, se ela tem uma ancoragem dessa no apartamento dela, e ela tiver a disponibilidade de comprar, igualzinho o Marcos falou aí, um sistema para ela poder colocar nela e descer com segurança, a própria pessoa pode salvar a vida dela. Assim como eu tenho vários vídeos de pessoas se jogando de prédio porque o prédio estava em chama, ou seja, a pessoa tentando se salvar de qualquer forma, porque quando você está numa situação dessa que o prédio está pegando fogo, a única solução que você tem, se o bombeiro não chegar a tempo, é você se jogar. E eu tenho vários vídeos nessa situação de pessoas se jogando porque não tem outra saída. E com uma ancoragem dessa dentro do seu apartamento, é uma segurança a mais que você tem para tentar salvar a sua vida. E o trabalhador trabalhar com segurança limitada dentro daquele espaço onde ele tem de trabalhar. E outra coisa também, igualzinho o Marcos falou aí, é essas coisas de você efetuar o trabalho dentro de um apartamento, além da responsabilidade ser do síndico, o próprio morador também tem a responsabilidade se o funcionário se acidentar ali, caindo daquela varanda ali, fazendo a instalação de varanda, o proprietário também ele é responsabilizado. Na NR35 ela traz essa responsabilidade também para a pessoa que está contratando o serviço.
Ou seja, já teve situações onde eu fui fazer instalação de ancoragem, de varanda, de fechamento de varanda, que o cliente ele não consegue ver. Ele fala, cara, você não tem nenhum dispositivo de segurança para você usar, né? Dispositivo de segurança. A gente tem um cinto de segurança, mas vai ancorar ele aonde? Vou ter que fazer igualzinho eu já fiz, pegar um tronco de madeira e atravessar na porta do morador para eu ficar ancorado ali, para trazer uma segurança. Ou ter, quando o meu funcionário tem que ir lá fazer uma vedação para o lado de fora, tem que ficar Ted, segurando ele pela camisa. Deixa eu só fazer uma ressalva, aproveitar, deixa aqui que o Nestor, repete a pergunta aí do Nestor, coloca na tela, por favor, Damares. Obrigado, Nestor Albuquerque, pelo seu comentário, e é exatamente essa diferenciação que eu queria trazer para vocês. Na primeira parte, com o Marcos, da potência, nós estamos tratando de partes comuns da edificação, isto é, partes que são responsabilidade do síndico. Cabe ao síndico dar as condições da correta manutenção para o trabalho em altura na fachada, certo? Na segunda parte, com o TED, né, agora nós estamos trazendo uma novidade, quer dizer, um produto que está sendo desenvolvido ainda, e nós estamos tratando a segurança dentro da unidade privada. Aí é o proprietário de cada unidade privada buscando uma condição de ancoragem. Lembrando sempre, para efeito da primeira parte, ancoragem, a gente tem normas bem claras, 1.500 quilos e tudo mais que o Marcos deixou claro para nós. Nessa segunda parte, com o TED, ainda não há uma normatização, né? E aí nós vamos, na medida do possível, na sequência, procurar aí a BNT ou os órgãos competentes para tentar regulamentar. Mas vejam, a diferença básica aí é onde será feita a fixação, né? Por quê? Porque no ponto de fixação é que vai determinar a resistência que nós temos para esse ponto. O equipamento, o produto desenvolvido pelo TED, eu já tive o cuidado de ir até a empresa que desenvolve, que produz o equipamento, com certeza, ele vai ter resistências bastante elevadas, né? A minha preocupação, que eu sempre comentei com o TED, é na questão da fixação. Por quê? Porque se você for fixar esse produto, né? E aí, como ele vai vender, quer dizer, uma das opções é vender ao particular, o particular, ao fixar, se ele não procurar um ponto onde seja concreto, a resistência da parede pode comprometer a resistência do material ou da ancoragem. Correto, Ted? Então, senhor Maurício, nessa situação aí, somos nós mesmos que vamos executar a fixação, entendeu? Assim como o Marcos falou aí, que é feito o aferimento do teste de arranque, eu desenvolvi um dinamômetro para fazer esse teste. Eu até mandei esse teste para o senhor, que eu fiz o teste de 320 quilos, né, de arranque dela. Ou seja, além da gente fixar essa ancoragem, é feito o teste de arranque dela, para que o cliente tenha uma certificação que a ancoragem dela tá bem firme para ser ancorada ali naquele local. Entendeu? Ted, ok. Então, Pois não, Marcos, pode falar. Ted e Maurício, importante, Pois não. Ótimo equipamento. Eu estou sugerindo até, Ted, eu participo no grupo da Animaseg em São Paulo, que é um grupo a nível nacional, onde que ali parte as diretrizes da NR35, da ABNT e da NBR. Eu vou encaixar você nesse grupo e aonde que você vai fazer essa apresentação. Importantíssimo você apresentar esse produto nesse grupo, ok? Te agradeço, Marcos. É importantíssimo. Ali é a alma que vai desenvolver a regularização desse equipamento seu. Ali, toda semana, a gente tem uma reunião online, né, com todos os engenheiros de todo o Brasil, e é ali que saem as diretrizes das normas, das modificações, dos encaixes. E é importante também, só ressaltando aí,
Ted e Maurício. Nós atendemos 2 construtoras, uma em BH e uma outra em São Paulo. Ok? Essas construtoras são construtoras de alto padrão. E o que acontece? Eles prezam muito a segurança na construção do prédio e na entrega do prédio. Esses prédios já estão com ancoragem em toda a varanda. Tá? É feito um pilar que aguenta o 1.500 quilos e eles deixam, depois de acabado, a ancoragem lá perfeitamente. Já teve moradores que reclamaram que acha esquisito a ancoragem lá, e já teve moradores que nós colocamos um ponto em cada parede nessa sacada que dá para instalar a questão do vidro, dá para fazer uma linha de vida provisória. E assim, e já teve moradores que apoiaram, que acharam assim uma situação muito grandiosa. Então, assim, as grandes empresas que levam a segurança do trabalho em primeiro lugar, tá? Elas já estão deixando o estrutural para colocar esse tipo de ancoragem. Legal. Perfeito, Marcos. Foi por isso, inclusive, que a gente trouxe o TED aqui, justamente para ouvir vocês. Eu conversei com o André, seu sócio aí, e ele comentou comigo que em outros estados vocês, inclusive, estão sendo contratados por empresas para fazer esse tipo de trabalho, né? Da segurança, por exemplo, nas áreas técnicas de condensadoras e tudo mais. Então, o objetivo é esse, Ted. E só voltando na conversa com o Ted, então, se eu entendi bem, Ted, o objetivo é que você não venda apenas o produto, mas também faça a instalação, correto? Isso, exato. Para que o cliente tenha a certeza, né, que a ancoragem dele está em perfeito estado de uso para o trabalhador que for lá, efetuar o trabalho lá, ele trabalha em segurança. Entendeu? E sendo feita essa normatização da lei, igualzinho o Marcos está sempre em contato com o pessoal aí, o que acontece? Toda vez que uma pessoa chegar no condomínio que for fazer uma instalação, ela precisa apresentar os IPI dela lá embaixo antes de subir para o apartamento, para que haja uma segurança tanto para ele quanto para o morador. Esse trabalho, okay, Ted, de conscientização com os síndicos, assim, nós estamos fazendo assim diariamente. O condomínio ele tem que fiscalizar desde um prestador de serviço de antena parabólica, que acontece muito, tá? Nós temos um grande problema aí, Maurício até pode relatar, manutenção em telhado, problema em telhado, os prestadores de serviço sem qualificação de trabalho em altura nenhuma, sobe em telhado, amassa telhado, quebra, e sem equipamento nenhum. Então, assim, nós estamos conversando com o síndico, né, explicando para eles que o condomínio tem que ter um kit, no mínimo um kit. Isso aí. E fazer um registro de todos os prestadores de serviço que estão fazendo trabalho em altura. Isso aí, exato. Como, por exemplo, manutenção de elevador, né? Toda vez que o profissional vai ao prédio para fazer a sua manutenção, ele tem que deixar lá registrado que ele compareceu e assinou, não é isso, Marcos? Exatamente, é igualzinho. Hoje em dia tem prédio que não sabe quem entrou para instalar antena, para instalar isso. Tem que ter um registro, tem que ter escrito fulano de tal, fez manutenção hoje, trocou antena, colocou um parabolt, colocou isso, e com equipamento de segurança do trabalho. Síndico, vamos lá, síndico, que estão aí na nossa live maravilhosa, fiquem atenados nessa situação. Todo condomínio tem que ter equipamento de segurança do trabalho, no mínimo um kit, capacete, um cinto de segurança normatizado, um óculos. Ah, mas isso é do prestador de serviço. Ok, se acontecer um sinistro, o síndico é responsável. É responsável. Sem dúvida. Bom, então, o objetivo do nosso programa é exatamente esse, Marcos. Nós estamos aqui há 98 programas, repetindo sempre para os síndicos.
prestem atenção, cuidado com tudo aquilo que está acontecendo dentro do seu prédio, você é o responsável, né? Então, estamos trazendo aqui o TED agora com uma sugestão. TED, eu gostaria também que você ressaltasse aí, porque você está no Espírito Santo, muito provavelmente não tem ainda perna para atender o resto do Brasil, mas pelos telefones aí que a gente está apresentando, quem tiver interessado em estar conversando com você para estar trabalhando esse produto em outros estados, também pode contactar, é isso? Isso, exato, seu Maurício. Então, estamos à disposição, né? E abertos a parcerias também. Aqueles que quiserem contratar o trabalho para que seja feita a ancoragem nos apartamentos deles. Assim como o Marcos falou isso, seu Maurício, é muito interessante. É o que ele já tem feito, né? Ele e a equipe dele já tem feito, a questão da conscientização do síndico para que eles atuem mais, assim, mais fervorosamente em relação a isso aí, porque você vai com material poder fazer uma instalação em uma varanda, igualzinho o Marcos falou em relação à cobertura, mas quando a gente vai fazer instalação na varanda, eles nem se preocupam se a pessoa está segurada ali ou não. Ela só sabe que vai ser executado um trabalho de varanda. Mas se você está ali, se não tem uma pessoa segurando a sua cintura, como a gente faz furação em laje e aquelas brocas de alto impacto, quando aquelas brocas travam, se não tem uma pessoa te segurando ali, ela te joga lá embaixo. Ou seja, esse trabalho de conscientização de síndico, ela precisa ser assim, mais fervorosa, entendeu? Mas aqueles que quiserem contratar o trabalho, estamos à disposição e abertos a parcerias também. Pois não, Marcos. É importante, vale comentar essa importância. Esse trabalho não é um trabalho de um dia para o outro, né? Exato. A gente está aí muitos anos e conversando, tá? E é um trabalho de formiguinha. E é importante ter esse canal, ter esse tipo de live sobre vários assuntos. É muito importante. Então, assim, eu recomendo a todos os síndicos. Eu já acompanho as lives do Maurício já há bastante tempo, desde a primeira. Você vê que são temas importantes. E nós que somos da área, gestores, engenheiros, temos que fazer essa divulgação desses temas importantes, porque através desses temas, através dessas lives, é que sai uma pulga atrás da orelha, é que sai um salvamento de vida, né? Vamos colocar aí. Nós estamos falando de vidas. Exato. E que não tem preço, né, Marcos? Não tem preço. Não tem preço. Você falar agora nas lives passadas do Maurício, falando sobre estrutura, falando sobre laudo predial, gente, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Falar sobre o tipo de concreto, eu já vi o Maurício comentar sobre o tipo de concreto, o tipo de instalações, o tipo de estrutura. Tá? Isso não serve só para o síndico, não, tá, Maurício? Não serve só para síndico, não. Os profissionais que estão no mercado hoje têm que ter essa conscientização, tem que saber, né? Tem que entender. Então, assim, eu volto a falar que esse tipo de tema e esse tipo de live é que vai fazer diferença aí para muita gente. Exato. Assim como o seu Maurício também. É isso que a gente. Assim como o seu Maurício também já abordou em relação também ao psicológico do síndico também, né? Que ele teve uma live sobre isso aí, falando sobre o emocional, tipo assim, aquela tranquilidade emocional de lidar com o morador. Eu acompanhei algumas lives também. São 13 anos de atendimento aí, contato direto com os síndicos, desde dos primeiros dias que eu passei a me dedicar quase que exclusivamente a atender síndicos, que eu vi que o objetivo era esse, né? E por isso a gente está aí. São 40 anos de engenharia, mais 5 de faculdades, 45 anos de mercado imobiliário,
dedicados a condomínios, a gente tem 13, vai fazer 14 anos, e esse é o objetivo, trazer informações, trazer conhecimento para todos que estão no mercado imobiliário, que muitas das vezes o síndico pode ser um síndico que a gente chama orgânico, né? Aquele morador, aquela pessoa que não tem um conhecimento, mas que, tendo boa vontade, vai ter condições de buscar, e não só na questão do material que a gente produz, mas também o conhecimento que a gente recomenda aí através de um profissionalismo, né? Do síndico profissional, de conhecer aí o CONASE, onde a gente traz também, através de parceria com o SEDCO. Hoje, por exemplo, eu sou professor de MBA na área de condomínio, né? na formação de síndicos profissionais com MBA. Então, para todos verem o quanto a gente está evoluindo nessa área e o quanto é importante para todos estarem se aprimorando, tendo conhecimento. Bom, a gente já está com 55 minutos. Eu gostaria que o Marcos e o Ted fizessem as suas considerações finais para a gente poder estar agradecendo aí, encerrando o nosso programa de hoje. Sem dúvida, o tema é desafiador, nós vamos poder estar falando sobre isso mais à frente, mas de antemão já agradecendo aí. Pois não, Marcos? Bom, queria agradecer aí esse convite e deixar bem claro que nós estamos no mercado para fazer todos esses atendimentos de conscientização. A Potência está no mercado, é uma pioneira no estado do Espírito Santo em referência à ancoragem predial. Todos os nossos trabalhos e serviços são trabalhos profissionais, são profissionais também que estão aí à frente da Potência, à frente do serviço, atendendo o síndico com maior clareza. Tá? Então, assim, venha visitar, venha conhecer um pouquinho a Potência, venha conhecer o nosso serviço. Hoje nós temos um gama grande, não só de ancoragem, mas na área de construção civil, na área da área metálica, estrutura metálica importantíssimo também. E muito obrigado a todos, muito obrigado ao Ted. Ted, muito interessante o seu produto, super interessante. Se precisar de alavancar aí a nível nacional das MBRs, da MR, vamos colocar você aí. Queria agradecer também ao Maurício aí pela essa oportunidade e pelo profissional que ele é, e importantíssimo as informações que ele traz através do seu canal, não só através da live, né, mas através do seu dia a dia. Tá? Ele é um mestre aí realmente diferenciado no mercado capixaba e também atendendo aí, né, Maurício, futuramente o Brasil, porque nós temos um estado vertical, tá? Outros estados também vertical, né? Nós temos uma grande demanda vertical aí e precisa de profissionais igual o Maurício, com esse grande conhecimento, um crescimento muito alto, uma evolução muito alta. E eu falo para todos os síndicos que estão acompanhando a live, né, todos os profissionais que estão acompanhando a live, siga o canal do Cioto, siga a Potência e Coragem e o nosso amigo Ted aí também, na área dele e entrando com esse produto maravilhoso aí. Um abraço a todos, um belíssimo boa noite aí. Pois não, Ted? Senhor Maurício, muito obrigado pela oportunidade, tá? Que o senhor está nos concedendo aqui de estar falando sobre o nosso produto. Agradecer, Marcos, cara, profundamente pelas suas palavras, agradecer pelo seu apoio. Assim, cara, o que precisamos, né, nessa vida é de pessoas que apoiam projetos assim como o nosso e assim como o senhor Maurício tem feito o bem pela população através desses canal dele. E assim, agradecer aos síndicos que estão presentes, aqueles que ainda vão ver essa live ainda, e, tipo assim, que redobrem a consciência em relação à segurança nos seus condomínios. Nós sabemos assim que tudo que a gente fizer para que o trabalhador tenha uma segurança
na hora de executar o trabalho dele, é sempre bem-vinda. Então, assim, agradecer a todos, agradecer pela oportunidade, quero agradecer aqui ao Claumi também, que está comigo desde o início, ao Ronaldo, que deve estar assistindo essa live nesse momento também. E, assim, parabenizar o seu Maurício pela iniciativa de ter aberto esse canal aqui e ter feito tanto bem para a população, assim como ele tem feito, levando assuntos tão importantes para a sociedade. Muito obrigado. Bom, então, Marcos, muito obrigado ao André, o nosso abraço aí, a Potência, somos parceiros, estamos sempre juntos. Deve ter uns 2 ou 3 síndicos aí que estão aguardando vocês, porque eu já recomendei. O TED, estamos juntos aí, vamos tentando buscar as opções, sempre dentro da legalidade, sempre dentro daquele caminho que é o certo, né? Gostaria, então, de agradecer também, como faço sempre, ao Sérgio Craveiro, o CEO do TV Síndico Online, do CONASE, grande parceiro. Lembrando sempre que estamos aí pelo Brasil, já tive em Belém, já tive em Florianópolis, já tive já tive em São Paulo, semana passada, São José dos Campos, semana que vem, dia 28, vou estar em Porto Alegre, no CONASE, no dia 5 de julho. Eu peço uma atenção especial a todos os síndicos e síndicas do Espírito Santo. Nós vamos ter o primeiro CONASE Espírito Santo, vai ser no Centro de Convenções, 5 de julho, é um dia inteiro com fornecedores diversos à disposição, com palestras, 12 palestras, também com todo o material, e em especial, aqui no Espírito Santo, nós vamos estar com... Normalmente, o que eu falo em todo o país é sobre inspeção predial, mas aqui no Espírito Santo, nesse ano, nós vamos estar falando sobre a questão da contaminação do concreto. Então, todos os síndicos, gestores de condomínio, donos de administradoras, precisam tomar conhecimento sobre o que está acontecendo no Espírito Santo. A gente tem feito denúncias, está aí no nosso Instagram, para aqueles que quiserem, tem posts aí com 500 mil visualizações, onde a gente está denunciando isso, e a única forma da gente proteger a sociedade do Espírito Santo é divulgando. Então, eu convido a todos os síndicos e síndicas, é de graça, é só se inscrever no CONASE e busquem estar presentes para ter as informações. Além de mim, falando na parte técnica, vai estar também o Dr. Wander Andrade, que é o melhor advogado na área condominial, principalmente nas questões criminais que eu conheço no país. Ele é parceiro nosso também do CONASE, e ele vai estar também fazendo uma palestra sobre esse assunto, contaminação e os aspectos criminais das questões dessa contaminação. Então, de novo, convido a todos, dia 5 de julho, é só entrar no site do CONASE, se inscrever de graça, estamos esperando vocês para nos prestigiar. Então, mais uma vez, um grande abraço a todos, uma boa noite. Semana que vem a gente faz o programa de número 99 e, por uma feliz coincidência, na semana do CONASE, nós vamos estar fazendo o programa de número 100, que vai ser um programa especial aí para todos. Então, um grande abraço e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, seu Maurício. Boa noite, Marcos. Um abraço, boa noite.